O crachá é obrigatório para a entrada na Rio Sampa. Logo, pedimos a atenção em não esquecê-lo amanhã. Ele será sempre sua permissão de ingresso no recinto. Todo crachá tem um número que será utilizado para o sorteio de livros e outros brindes, que realizaremos ao longo das atividades de amanhã. Portanto, não perca o seu crachá. Ele com certeza lhe dará sorte. Convidamos agora para compor a mesa que irá coordenar a segunda atividade do dia. A diretora da ABEU Centro Tecnológico de Nova Iguaçu, professora Maria Helena Alves Carreira, que coordenará os trabalhos desta tarde. Chamamos também a professora Aparecida Moretti, coordenadora da unidade ABEU Colégio Costa Verde, de Angra dos Reis. A professora Cláudia Paiva, orientadora educacional da ABEU Centro Educacional José do Patrocínio de Nova Iguaçu. Passo agora a palavra à coordenadora. Boa tarde. Nós vamos iniciar essa segunda parte do nosso congresso com o professor Rubem Alves. Nós queremos lembrar que o coffee break ficará para o término da palestra. O professor Rubem Alves irá terminar sua palestra por volta das 15 horas, onde nós começaremos respondendo as perguntas da plateia. Por favor, as perguntas serão aceitas até as 15 horas e 15 minutos. Essas perguntas que chegarem até as 15 horas e 15 minutos serão respondidas. Quem tiver que fazer perguntas, começar já a entregar às recepcionistas que estão circulando pelo salão. Então, nós vamos chamar agora o professor Rubem Alves, que vai falar sobre o tema do prazer de ensinar ao prazer de aprender. Professor Rubem Alves. Professora Maria Helena, por favor. Atenção, senhor João Moreira. Senhor João Moreira, o seu cartão Banco do Brasil encontra-se em meu poder. É uma pena que eu não estou vendo o rosto de vocês. Vocês estão mergulhados na penumbra. Ah, obrigado. A Maria Helena me perguntou como é que eu queria ser apresentado. Para dizer a verdade a vocês, eu não gosto de ser apresentado. E a razão para isso é que, na verdade, ninguém presta atenção. Eu acho os currículos vitae extremamente maçantes. Eu não sou o meu currículo vitae. Uma vez a Universidade Americana exigiu que eu mandasse o currículo vitae e eu mandei, mas transformei o título e botei currículo mortis. Porque, na verdade, o que está no currículo, que chama currículo vitae, são as coisas mortas que não existem mais. Antes de começar a minha fala, eu queria pedir a vocês que estão com um caderninho na mão que guardassem os caderninhos. Não paga a pena tomar nota. Não paga a pena tomar nota por duas razões. Olha, eu vou contar uma coisinha para vocês. A minha cabeça tem uma dificuldade muito grande em falar quando o outro está falando. É feito a gente estar transando com uma pessoa e ela está conversando no telefone. Não dá. Então eu queria pedir a vocês, se vocês quiserem me ouvir, que fiquem. Se não quiserem me ouvir, vão conversar lá fora. Mas aqui eu queria conversar com vocês. Tá bom? Eu fiz uma viagem longa para isso. Tá? Também faz esse favorzinho. Porque é um problema, não é enjoamento, não. A minha cabeça não funciona, ela para. A questão das anotações é o seguinte.
Eu sempre tomei anotações e nunca consultei uma nota. Eu acho que isso é mentira, que a gente faz de conta que está tomando notas. Segundo, é que quem está tomando nota realmente não presta atenção. Não tem jeito de prestar atenção. A gente, quando está com um amigo conversando, a gente não fica anotando o que ele está escrevendo. Terceiro ponto é o seguinte: as coisas que forem realmente importantes para vocês, vocês vão guardar independentemente das notas. Então não é preciso tomar nota. Eu disse a Maria Helena que eu ia me apresentar. O primeiro filósofo que eu estudei na minha vida foi um dinamarquês chamado Kierkegaard. Kierkegaard, num certo lugar, ele diz que toda pessoa que fala sobre coisas dos homens, das pessoas, tem obrigação de ficar no escuro de novo. Será que podia acender a luz? Senão não vejo. Isso, obrigado. Eu gosto de ver vocês, não quero o escuro. Ele diz que toda pessoa que vai falar sobre coisas humanas tem a obrigação de dizer a sua idade, porque os velhos têm ideias diferentes dos moços. As ideias que a gente tem pela manhã não são as mesmas ideias que nós temos ao fim da tarde. No dia 15 de setembro, eu desfiz 66 anos. As pessoas se enganam quando elas dizem fiz 25 anos, fiz 35 anos. Isso é uma tolice. A gente desfaz. O certo é perguntar: quantos anos você não tem? Eu não tenho 35. Claro, porque esses são os que você não tem mais. Quantos anos você tem? Não tenho a menor ideia quantos anos eu tenho. Então, eu desfiz 66 anos e sou velho. Aquele escritor, Marcel Proust, disse que um velho é um adolescente que viveu demais. Eu corrigiria o que disse Proust e diria que um velho é uma criança que viveu demais. Eu prefiro ser criança a ser adolescente. Os adolescentes são chatíssimos. A adolescência é uma doença que dá nas pessoas, que geralmente tem cura, mas via de regra os adolescentes são muito difíceis. Eu sou psicanalista, ouço as dores das pessoas, fui professor da Unicamp, e o meu grande prazer é escrever. Eu escrevo constantemente, me dá grande alegria. E a minha grande paixão é a educação. Eu vou explicar para vocês onde é que está a minha paixão pela educação, onde é que está o prazer que eu sinto na educação. Mas como eu sou psicanalista, eu tenho um jeito diferente de falar as coisas. O jeito normal de falar as coisas é ir em linha reta, né? Você começa de um ponto e você vai para um ponto. Na psicanálise é exatamente o contrário. Quando a gente quer ir para o norte, a gente começa a viagem indo pelo sul, para o sul. A gente, na psicanálise, e no amor, e na sedução, o caminho mais curto entre dois pontos é sempre a curva. Então eu vou começar muito longe do meu tema. Outro favorzinho, desliga o telefone celular. Esse telefone celular é uma coisa horrível. Perdão. Olha, eu sou muito franco, não é falta de educação minha, não. Deixa eu contar sobre telefone celular, vou contar uma coisinha para vocês. Quando eu era menino, né, a gente assistia Bang, 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 Bang. A gente queria ter um revolvão na cintura. O sonho dos meninos era ter um revolvão na cintura e sair pela rua amedrontando todo mundo, né? Claro que eu nunca botei revólver na cintura, mas agora eu vejo que as pessoas resolveram esse assunto tendo um telefone celular. Eu acho tão ridículo os homens de negócio, vão almoçar, cada um põe o seu revólver na mesa e ficam lá esperando. Eu falei, gente, mas que loucura! A gente quer fugir da importunação dos outros e as pessoas levam o telefone celular para a privada. Não é compreensível isso é prova da nossa loucura, porque vocês não podem ser tão importantes que uma chamada telefônica
não possa ser adiada. Uma pessoa que se acha tão importante assim, na realidade precisava fazer tratamento psicanalítico ou psiquiátrico, porque ela é doida. Então desliga esse negócio, tá? Bom, gente, vamos começar a ser sábio, sabe? Parar de fazer esses brinquedinhos de achar assim muito importante. Não posso deixar meu telefone celular, porque talvez o Fernando Henrique vai me convidar para ser ministro da Educação, ou o Papa vai me convidar para dar uma bênção, sei lá, isso é besteira, né? A gente é muito doido, parem com isso. Eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto. Eu vou começar a falar sobre antropofagia. Antropofagia é comer gente da mesma espécie. Eu tenho um grande amigo que espero algum dia vocês o convidem para falar para vocês, que é como um irmão, é o Carlos Rodrigues Brandão. O Carlos Rodrigues Brandão, um punhado de coisas, é antropólogo, poeta, é uma grande alma, um cara estranhíssimo, não tem automóvel, você anda a pé. Temos casa no mesmo mato, tomamos banho de cachoeira. E o Brandão me contou que ele foi de uma banca, de uma antropóloga, que fez um estudo de uns índios Yanomami, que são antropófagos. Nós que nos chamamos civilizados, achamos que a antropofagia é um ritual bestial de devorar os semelhantes. Aí essa moça que fez a pesquisa apresentou o racional dos Yanomami para devorar os seus semelhantes, os mortos. E eles disseram: vocês civilizados é que são bárbaros, vocês odeiam os seus mortos, vocês odeiam tanto os seus mortos que vocês fazem buracos profundos, os mortos com terra, para serem devorados pelos... Somos magicamente transformados de tal maneira que nos apropriamos das virtudes daquela pessoa. Se era uma pessoa íntegra, nós ficamos íntegros. Se era uma pessoa forte, ficamos fortes. Se era uma pessoa inteligente, ficamos inteligentes. E vocês que são cristãos, que frequentam a Eucaristia em igrejas católicas, protestantes ou de evangélicos, vocês sabem que a cerimônia da Eucaristia é uma cerimônia antropofágica, porque está dito no Evangelho, quando Jesus Cristo celebrou a Eucaristia, disse assim: este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue, comei o meu corpo, bebei o meu sangue. E então, quando nós estamos envolvidos na cerimônia antropofágica de comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, nós estamos fazendo isso na esperança de que nós tenhamos a beleza daquele homem extraordinário. O escritor mineiro, eu insisto em sempre falar mineiro, né, porque eu também sou mineiro, eu gosto muito de Minas. O que eu gosto mais em Minas é o mar de Minas é muito bonito. Vocês estão rindo?
O mar de Minas não é no mar, o mar de Minas é no céu, para o mundo olhar para cima e navegar sem nunca ter um porto onde chegar. Pois é, o Murilo Mendes, num livrinho delicioso que ele escreveu, chamado A Idade do Serrote, que ele conta causos da infância, tem um lugar lá que ele diz assim: no tempo em que eu não era antropófago, tracinho. No tempo em que eu não devorava livros, tracinho. Pois os livros não são feitos com a carne e o sangue daqueles que escrevem. É isso, há livros que são feitos com a carne e o sangue daqueles que escrevem. Meu filósofo favorito, Nietzsche, dizia isso, que ele só respeitava aqueles livros que fossem escritos com sangue. Os livros que são escritos com sangue são aqueles livros que não desejam dar informações. As informações são banais, estão em disquetes, em livros científicos, mas há determinados livros que não querem dar informações, mas eles querem realizar a magia antropofágica, ou seja, querem que as pessoas devorem não só o livro, mas o autor que está lá como carne e sangue, para que as pessoas fiquem iguais ao autor. Eu tenho uma intenção antropofágica, eu não estou aqui para dar informações a vocês sobre psicologia da aprendizagem, motivação, sei lá, temas transversais, esses negócios que falam aí. Não tenho a menor ideia e não quero fazer isso, porque essas coisas estão nos livros. O que eu desejo muito é que, de alguma maneira, vocês comecem a ver a educação através dos meus olhos. Claro, é isso que eu quero, não é nada democrático, não estou buscando concordância democrática. Eu quero que vocês vejam com os meus olhos. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero dizer como é que eu vejo essa coisa maravilhosa que é educar, que me dá tanta alegria, tanta excitação, tanto como educador e como aprendedor, porque uma das coisas mais maravilhosas é quando a gente aprende uma coisa. É muito divertido aprender uma coisa. Eu sou psicanalista. A psicanálise, que não é uma ciência, psicanálise é uma literatura que não tem nada a ver com medicina, acredita que nós somos movidos por imagens. Eu vou explicar para vocês já essa questão das imagens. Os psicanalistas clássicos dizem que o mito fundamental é o mito de Édipo. Vocês sabem aquela história do Édipo e tal, que matou o pai, transou com a mãe, casou com a mãe, esse negócio. Eu não acredito que esse seja o mito fundamental. Eu acredito que o mito fundamental seja o mito de Narciso. A história de Narciso é tão linda e tão comovente porque é nossa história. A história de Narciso é a história de um jovem que era lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Todas as criaturas do bosque eram apaixonadas por Narciso, mas o Narciso não amava nenhuma delas, ele não conseguia amar nenhuma delas. E o Narciso um dia estava andando pelo bosque, ele chegou na beirada de uma fonte, e a hora que ele olhou para a fonte, ele viu dentro da fonte uma imagem pela qual ele ficou imediatamente, perdidamente apaixonado. Era a sua própria imagem. E ele ficou tão apaixonado por aquela imagem que ele não teve mais coragem de sair dali, ele ficou sentado na beirada da fonte, olhando para si mesmo. Mas a desgraça de Narciso, coitado, é que todas as vezes que ele tentava acariciar aquele rosto tão maravilhoso, a hora que a mão dele tocava a água, a imagem ia embora, desaparecia. Há uma outra continuação da história de Narciso. Ele morreu. Foi transformada na planta Narciso. Aí quando Narciso morreu, as criaturas do bosque ficaram muito tristes e resolveram, para amenizar a sua tristeza, conversar com a fonte. Eles disseram a fonte é que era feliz. Ela ficava vendo Narciso o tempo todo. Vamos conversar com a fonte. E foram conversar com a fonte, chegaram para a fonte e disseram, por favor, fonte,
conte-nos sobre a beleza de Narciso. A fonte então disse: oh, mas ele era belo? Claro que ele era belo. Todos nós éramos apaixonados por ele, ele era maravilhosamente belo. Ela disse: mas eu nunca percebi que ele era belo. Mas você está completamente maluca. Então ele estava aqui diante de você, então o que é que você via quando Narciso te olhava? O que você via? Ela disse: ah, eu via minha própria beleza refletida nos olhos dele. Porque os olhos é que são os espelhos, né? São nos espelhos que nós vemos as imagens refletidas. Espelhos. Lugar da imagem. Um escritor latino-americano que era fascinado pelos espelhos era Jorge Luis Borges. Ele escreveu muitos contos sobre o espelho. O Borges disse que os espelhos eram mágicos porque os espelhos têm a capacidade de reduplicar o mundo, e é verdade, né? Os espelhos reduplicam o mundo. Você chega diante do espelho, você está reduplicado dentro do espelho. E foi o Borges, inclusive, que me informou de um livro de Edgar Allan Poe sobre decoração de casas, em que Edgar Allan Poe dedica um capítulo inteiro ao lugar de se colocar os espelhos dentro de uma casa. Imagino que vocês nunca pensaram sobre isso. Onde se colocar os espelhos? E o que Edgar Allan Poe fala sobre os espelhos é que um espelho nunca deve ser colocado num lugar que uma pessoa se veja nele sem querer. Repito, um espelho nunca deve ser colocado num lugar em que a pessoa se veja nele sem querer. Vocês nunca tiveram essa experiência, vocês andando por um shopping center, de repente vocês estão na escada rolante, vocês olham para o lado, você vê a cara de vocês, mas você não estava preparado, você leu o susto, mas não é desse jeito que eu queria. Não, eu não me preparei, eu não fiz pose. Essas pessoas que enchem elevadores de espelhos, que acham que é mau gosto, é grosseria me obrigar a me ver. Eu não quero me ver do jeito que eu sou, porque eu sou muito mais belo do que eu sou. Eu sempre aparecia num programa de televisão lá em São Paulo chamado Super Grilo, não existe mais. Era um programa que era levado ao vivo, e houve um programa que foi tão bom que eles resolveram reprisar o programa, e eu então pude me ver no programa. Não dormi a noite inteira de susto. Não que eu fosse feio demais, mas que aquela imagem que eu vi lá não era igual à imagem que eu carrego comigo, porque todos nós temos uma imagem. Nesse momento, quando eu estou falando com vocês, de alguma maneira, há uma imagem de mim mesmo, que não é a imagem real, mas é a imagem da minha fantasia. E essa é a razão porque, quando o Roland Barthes, num livro dele sobre fotografia, ele diz que é impossível que uma pessoa, se sentindo diante da máquina fotográfica, ela não faça pose. Ainda que seja pose de não fazer pose. Por quê? O que é a pose? A pose é aquele sutil movimento do corpo no sentido de fazer com que o corpo coincida com a imagem que a gente tem da gente mesmo. Não existe coisa mais terrível do que aquela fotografia em que a gente se vê e a gente está ruim, aí chega os amigos: como você está bem nessa foto? Claro, mas eu não quero ser daquele jeito. Aí o amigo chega, quando ele faz esse elogio, ele está dizendo: você é igualzinho a isso, é isso aí que é você, mas eu não quero ser daquele jeito, eu quero ser do outro jeito. Eu disse a vocês que o Borges disse que a magia do espelho está em que ele reduplica o mundo. Eu tenho o maior respeito pelo Borges, mas eu não concordo com ele. Eu acho que a magia do espelho não está em que ele reduplique o mundo, mas ele faz uma outra coisa. E aí é que está o seu poder mágico. Não é que o espelho reduplique a minha imagem, mas é antes que eu sou reduplicado pela imagem do espelho. É a imagem que está lá que me faz ser o que eu sou. Eu vou explicar isso para vocês. É a imagem que está lá que faz ser o que eu sou.
O Riobaldo, o herói de Grande Sertão Veredas, tem um lugar em que ele ensina a técnica para se transformar um covarde, medroso, poltrão, num homem valente, mau. Ele diz, é assim, você chega para um homem medroso, poltrão, e você diz para ele, faz cara de braveza, faz cara de valentia, faz cara de maldade, e quando ele está fazendo aquelas caras de braveza e de valentia, você mostra o espelho para ele. Ele se vê daquele jeito e ele fica. Nós somos a imagem que se vê repetida. Para vocês, a criança é a imagem de si mesma que ela vê refletida nos olhos de vocês. O olhar de vocês tem a capacidade de emburrecer uma criança ou o poder para tornar uma criança inteligente, dependendo do jeito como você a olha, porque nós somos aquilo que o outro deseja que nós sejamos. E essa que é a base da relação amorosa. Quando é que eu amo uma pessoa? Ah, você pensa que você ama uma pessoa porque ela é bonita? Não é nada disso. Eu amo aquela pessoa igual a fonte, em cujos olhos eu me vejo refletido, bonito. Eu não amo, não é a pessoa, eu amo é a minha bela imagem. E quando eu olho para os olhos daquela pessoa e ela me diz, como é bom que você existe. Essa é a frase de amor mais profunda que pode ser dita. Como é bom que você existe. A hora que ela me diz isso, eu fico encantado e eu realmente fico maravilhoso. Eu fico como um narciso, absolutamente lindo. Estou falando isso pelo seguinte, vocês são professores e professoras. Qual é a imagem que vocês têm de vocês? Vocês são bonitos? Vocês são bonitas? Se nós nos sentimos feios como professores, nós seremos feios. Se nós nos sentirmos como imagem bonitos, nós seremos bonitos. E se nós formos bonitos, se a nossa imagem, se nós formos bonitos, então as nossas crianças serão bonitas, serão inteligentes, serão felizes. E aí que está a alegria, sabe? A alegria de eu olhar para a criança e a criança olhar para mim, no olhinho da criança, a criança está me dizendo, mas que bom que você existe. E quando ela faz, sem falar, a criança não fala isso, mas pelo olhinho dela você sabe. E eu olho para a criança, e pelo jeito como eu olho a criança sabe que eu estou dizendo para ela, como é bom que você existe, você é minha companheira de brincadeira. Quando isso acontece, se estabelece a relação amorosa entre duas imagens. E se estabelece a alegria de ensinar e de aprender. Eu queria compartilhar com vocês algumas imagens, sabe? Imagens que eu uso para meu uso próprio. São tomai, como é que diz em latim? Hoc est corpus meum. Isso é o meu corpo. Eu quero contar para vocês como é que são algumas das imagens do educador que me fazem feliz como educador. Me dão tesão de ser educador. A primeira imagem que eu acho fantástica é a imagem do feiticeiro. O educador como feiticeiro. O que é feitiçaria? Feitiçaria mudar uma coisa sem tocar, mudar uma coisa só pelo poder da palavra. O feiticeiro é aquele que sem fazer, sem tocar, sem cutucar, ele, porque ele falou, alguma coisa acontece com a coisa. Isso é que é feitiçaria. A palavra que faz alterações.
Alterações. Ah, vocês vão dizer, mas feitiçaria não existe. Ah, é verdade. Feitiçaria não existe no mundo. Por mais que eu mande essa... Algumas pessoas acreditam, eu não. Por mais que eu fale para essa garrafa mudar de lugar, ela não muda de lugar. Ela não muda de lugar. A minha feitiçaria não funciona para essas coisas. Mas a minha feitiçaria funciona com as pessoas. O corpo humano é o único lugar mágico do universo. Eu sou capaz de fazer aquele corpo rir e chorar. Sou capaz de fazer aquele corpo rir e chorar. Por causa de uma palavra que eu disse. Por uma esperança que eu criei, por uma imagem de beleza que eu criei. Eu escrevi uma carta para o senhor Roberto Marinho, que saiu publicada na Folha de São Paulo há uns 2 anos. Está publicado num livro meu, Entre Ciência e Sapiência. O título é Caro Senhor Roberto Marinho, que é o homem mais poderoso do Brasil. Eu comentei com ele um comercial fantástico que a Globo mostra. Não sei se ainda mostra, porque eu não vejo televisão, então não sei. É assim. Matas de pinheiros. Nenhuma palavra, hein? Nenhuma palavra. Matas de pinheiros. Riachos cristalinos. Campos floridos. E no meio daquilo tudo, aqueles cavalos maravilhosos. Leonardo da Vinci achava que os cavalos, depois dos homens, são as criaturas mais belas do universo. Eu concordo, não só belas, mas perfumadas. O cheiro do cavalo é divino, e nisso eu estou inteiramente de acordo com o ex-presidente João Batista de Figueiredo. Me lembro das minhas experiências infantis, cavalgando às 6 horas da manhã, aquele cheiro do suor do cavalo misturado com o couro da sela, é a coisa mais máscula que existe, e eu estou procurando algum químico que queira fundar comigo uma fábrica de perfumes que seja extraído daquele suor, porque o homem que usar aquele perfume será absolutamente irresistível. Nenhuma mulher poderá resistir ao cheiro do suor do cavalo. Aí aqueles cavalos, aí quando acontece tudo isso, aparece o rosto de um cowboy másculo fumando um cigarro. Só aí, depois que eu estou completamente seduzido, eu estou seduzido, eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá. A cena, veja, eu não fui seduzido pelas palavras, não disseram nada, não foram as palavras que me seduziram, foi a cena, eu quero estar lá. Eu quero estar no meio dos cavalos, eu quero estar nos pinheiros, o cheiro de pinheiro é delicioso, eu quero tomar banho no riachinho, eu estou... Vocês vejam, isso que me seduziu foi por quê? Porque eu sonho com isso. Todos nós sonhamos com isso, por isso que todo mundo quer fazer sítio, quer voltar para um lugar assim. Eu estou seduzido. Nesse momento, então, aparece aquele vaqueiro com a seguinte frase. Está fumando, né? Você sabe o que é o anúncio do Marlboro. Não diz, fume Marlboro. Se falasse fume Marlboro, estava destruído o encanto. Porque ninguém está seduzido pelo Marlboro, a gente está seduzido é por quê? Pela cena bela. Por isso o anúncio diz, venha para o mundo do Marlboro. Logo a seguir, corte, tela azul, o Ministério da Saúde adverte, fumar produz câncer. Essa afirmação do Ministério da Saúde é produto de pesquisa. Ela é verdadeira. Ela é científica.
Só que eu não conheço nenhuma pessoa que tenha parado de fumar por causa dessa advertência do Ministério da Saúde. É um gasto inútil de tempo de televisão. Vocês sabem qual é a diferença entre quem fez aquele anúncio, essa advertência idiota e verdadeira? Muitas verdades são idiotas. E quem fez o anúncio é que quem fez o anúncio é feiticeiro. E quem fez a advertência do Ministério da Saúde é um cientista, certamente com verba da CNPq. A ciência tem poder, a ciência é maravilhosa. A ciência tem o poder para transformar o mundo. Com a ciência a gente faz coisas. Se não fosse a ciência eu estava morto. A ciência é fantástica, faz aviões, remédio, bisturi, tomógrafos, faz o diabo. A ciência faz coisas fantásticas e ela é indispensável para que a gente viva. Só que a ciência não tem o poder de fazer uma coisa, não tem o poder de mudar as pessoas, não tem o poder de mudar o coração das pessoas. Quem muda o coração das pessoas é uma linguagem de feiticeiro. Aliás, é interessante que Freud dizia num dos seus estudos que a psicanálise essencialmente feitiçaria, porque o que a gente faz em psicanálise é justamente buscar a bela imagem que é capaz de transformar as pessoas. A ciência fala, você sabe aquele negócio de psicanálise consciente, inconsciente, né? Sabe? Eu vou simplificar aquilo. Conscientes são as ideias que estão na cabeça, inconscientes são as que estão no corpo. O corpo tem ideias. Só que o corpo não entende a linguagem que fala você pode falar à vontade a linguagem da ciência, o corpo não entende. Ele não entende, pode falar. Isso é um dos problemas que se lida na terapia com os neuróticos. Os neuróticos sabem, o neurótico sabe que ele pode entrar no elevador, que o elevador é seguro, é muito seguro, é o meio de transporte mais seguro que existe. Mas o que acontece? O inconsciente dele não entende essa mensagem, porque o inconsciente dele está movido por uma imagem que ele não sabe o que é, ele está enfeitiçado. Então, tem que quebrar o feitiço. Mas como é que você quebra o feitiço? Você quebra o feitiço não com a ciência. Olha, esse elevador é muito seguro, é feito pela fábrica tal, assim, assim, nunca houve um acidente. Pode falar à vontade, o inconsciente não entende. Qual é a linguagem que o inconsciente entende? É a linguagem das imagens. Linguagem da imagem é a linguagem da arte, da poesia. Aquela poetisa Emily Dickinson escreveu uma carta dizendo o seguinte: quando ela lê um texto, e ela se sente tão fria que nenhum fogo ou cobertor é capaz de aquecê-la, ela sabe que aquilo é poesia. Quando ela lê um texto e ela tem a sensação de que arrancaram o topo da cabeça dela, ela sabe que isso é poesia. Interessante que ela não definiu a poesia por nenhuma propriedade formal, do tipo rima, métrica. Ela definiu a poesia em função do poder da palavra poética de fazer amor com o corpo. A palavra poética é aquela palavra que de alguma maneira me toca. Uma vez eu estava dando uma aula de poesia e eu li um poema que eu tinha traduzido de um poeta americano que eu gosto muito dele, chamado Robert Frost. E o poema é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é assim, o verso que eu li. Os bosques são belos, sombrios, fundos. Mas há muitas milhas para andar e muitas promessas a guardar antes de se poder dormir. Sim, antes de se poder dormir. Espero que vocês não tenham entendido, porque se vocês entenderam, quer dizer que vocês leram um poema com a linguagem do consciente, mas o poema não é para ser entendido, ele é para ser visto. Vocês têm que entrar na cena. Repito.
Entrem na cena, não tentem entender. Os bosques são belos, sombrios, fundos. Mas há muitas milhas a andar e muitas promessas a guardar antes de se poder dormir. Sim, antes de se poder dormir. Quando eu terminei a leitura do poema pela segunda vez, eu senti uma moça soluçando no fundo da aula, da classe. Aí, mas o que aconteceu? O que é? Eu pensei que ela tivesse brigado com o namorado, coisas assim. Ela disse, é o seguinte, me deu uma tristeza quando eu ouvi esse poema, uma tristeza muito grande, eu não pude resistir ao choro. Eu disse a ela, mas o que foi que no poema te causou tanta tristeza? Ela falou, não tenho a menor ideia. Eu sei que ele me causou uma tristeza muito profunda. A cabeça dela não entendia, mas o corpo havia sido tocado magicamente por aquele poema. Isso é feitiçaria, sabe, gente? Eu quero dizer para vocês que num momento como professor, a imagem, né? A imagem do professor, eu não tenho no momento o menor interesse em ensinar ciências para os meus alunos. Eu, não estou dizendo que é para vocês não fazerem, estou dizendo eu, velho, 66 anos, eu não tenho interesse. Porque esses conhecimentos estão nos livros, mais cedo ou mais tarde eles... O meu interesse é em executar uma operação mágica sobre os meus alunos. Por que eu quero executar uma operação mágica sobre os meus alunos? Porque eu quero que eles sintam a vida como eu sinto, que eles vejam o mundo como eu vivo, que eles tenham os meus valores, que afinal de contas eles possam ser meus conspiradores. Por isso não me interessa perguntar a eles se eles aprenderam a lição, se eles sabem o que Platão falou, se eles sabem qual é o teorema de Pitágoras. Tudo isso é importante, eu sei essas coisas. Mas neste momento, porque a educação não é sempre a mesma coisa, neste momento da minha vida, o que eu quero é ter conspiradores. Daqui um pouquinho a gente vai voltar sobre isso. Eu acho que essa é a grande tarefa do professor, e essa é a grande alegria, quando a gente descobre que os alunos da gente não são pessoas que aprenderam geografia, matemática e história. São pessoas que, de alguma maneira, se colocam diante do mundo do jeito que a gente se coloca. São meus seguidores, são meus herdeiros. Posso morrer em paz, porque a coisa ficou aí. Feiticeiro. Agora vou para a segunda imagem. É a imagem do sedutor. No dicionário diz que seduzir é usar de artifícios para levar uma pessoa a realizar com a gente atos libidinosos. O sentido original da palavra sedução é essencialmente sexual. É dar aquela cantada para a pessoa fazer o que a gente quer. Pois eu quero dizer para vocês que educação é isso, é sexual, é educação. São metáforas, né? Eu gosto muito de trabalhar com imagens, eu quero trabalhar com imagens. Essa é uma outra imagem. A educação é uma grande transa. Aliás, eu tenho fundamentos bíblicos e teológicos para sustentar o meu ponto. Fundamentos bíblicos está no fato que lá no Velho Testamento, se é que vocês leram o Velho Testamento nunca fala e o fulano de tal teve coito com a mulher ou teve relação sexual com a mulher. Não, ele diz assim, e Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu e pariu. Então vocês vejam que interessante, nas Sagradas Escrituras, o ato de conhecer é idêntico ao ato de fazer amor com a pessoa. E existe uma tradição absolutamente deliciosa que diz que a abençoada Virgem Maria foi engravidada pelo ouvido.
Que coisa interessante, né? Que os teólogos fizeram? Os teólogos transformaram o nascimento virginal numa aberração ginecológica. Não é? A Virgem Maria, uma mulher que foi mãe sem transar e pariu sem perder o ímen. Mas que coisa mais maluca, doida. Agora vocês vejam, essa interpretação que é maravilhosa, foi pelo ouvido. O Espírito Santo chegou e falou. E falou uma coisa tão maravilhosa, que essa coisa entrou no ouvido da Virgem Maria e caiu lá dentro. E lá dentro ela ficou grávida. A fala é pênis. Não, ó, vocês vejam o que eu estou dizendo, as mulheres também têm, a gente usa a palavra mulher fálica, são aquelas mulheres que têm um pênis enorme na boca, estupram, tem umas mulheres que são especialistas em estuprar, frequentemente os professores e professoras são estupradores, que ela fala que parece uma verruma, pá! Porque, olha, o que a... Gente, eu acho que as imagens ajudam a gente a entender, sabe? Porque o que é a fala? A fala é alguma coisa que vai saindo da boca, ela vai se alongando. Lá na Bíblia tem uma imagem meio estupradora da palavra, a tua palavra é espada. Inclusive, segundo a psicanálise, espada é símbolo de pênis, mas é um pênis muito ruim, é muito comprido e machuca muito. Então, não serve, quer dizer, é a Bíblia que fala, né? Eu não sou eu. Então, aquela coisa que vai saindo, mas quando ela fala, essa coisa que vai saindo, ela pode sair reta, feito uma espada, para enfiar no ouvido de alguém, mas ela pode também sair sinuosa, como uma serpente. Olha lá a serpente lá no paraíso, vai sinuosamente, com aquela conversa mole, e a fala sempre procura o quê? Um buraquinho onde entrar, que se chama ouvido, e vai lá e entra de mansinho. Você veja uma coisa interessante, na vida, você pode fazer um estupro, e o estupro pode engravidar uma pessoa. Pela violência, uma mulher pode ser engravidada, pela violência. Na vida emocional e intelectual, o estupro pela violência é impossível. Somente pelo prazer é que a coisa entra, somente pelo prazer é que isso vai lá dentro e dá frutos. Tem um poeta inglês chamado William Blake que diz assim, olha, isso é um princípio fantástico de pedagogia. Eu sugeriria que vocês parassem de estudar esses caras que vocês são obrigados a estudar, Piaget. Piaget é ótimo, mas é um equívoco, um equívoco, não é nada que vocês estão pensando. Você sabe, eu fico tão danado, porque o Piaget era um cara tão bonito, né? Aquele velhinho com aquele cachimbo dele, um cara inteligente. Aí o pessoal pensa que o Piaget inventou um jeito diferente de ensinar. Ele não inventou nada. Piaget era um cientista. O que Piaget fez, sabe o que ele fez? Ele mostrou para as pessoas que, desde a idade da pedra lascada, os homens e as mulheres e as pessoas têm estado ensinando e aprendendo construtivistamente. O homem de Cro-Magnon, o de Neandertal, todo mundo aprendia, era desse jeito. O Piaget não inventou nada. Aí o que aconteceu com o pobre Piaget? Se transformou numa desculpa para fazer uma porção de kit piagetiano que se vende para as escolas, então você mostra o kit, diz que está ensinando Piaget. Não é nada disso. A vida inteira, sem kit, há milhares de anos, era daquele jeito que as coisas estavam sendo ensinadas. Mas onde é que eu estava? Eu estava falando sobre o prazer, né? Eu não sei porque eu falei o Piaget, esqueci. Pois é, o William Blake falou isso. Se vocês aprenderem isso, vocês aprenderam a psicologia necessária para ensinar. Vocês não precisam saber mais de psicologia do que isso que eu vou falar. O prazer engravida, o sofrimento faz parir. O prazer engravida, o sofrimento faz parir. É assim. Quando a coisa é prazerosa, ela entra lá dentro.
Quando eu falo em prazer, eu já fui acusado, dizendo assim, o Rubem Alves diz que tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser brinquedo, ele quer tornar a escola fácil, brinquedo. Pessoa que fala isso não tem a menor ideia do que é brinquedo. Brinquedo fácil não tem graça. Vocês já imaginaram um sinuca que, em vez de ter um buraco de caçapa desse tamanho, tivesse um buraco de caçapa de 2 palmos? Era muito mais fácil encaçapar a bola, né? Era mais divertido. Ninguém ia jogar sinuca num sinuca daquele, porque é fácil demais, não tem graça. O prazer está justamente em medir forças. Você tem que medir força. Aqueles malucos que morreram lá na Aconcagua, por que eles não pegaram um helicóptero para ir lá em cima do Aconcagua? Por quê? Porque não tem graça. O que ele queria era o calafrio, era a luta, o desafio, brigar com a montanha. E o Amir Klink, então, vai para o Polo Sul. Por que ele não pegou um cruzeiro? Aluga um cruzeiro, aí vai navegar, noites de orgia lá no navio, com piano e com bebida. Vai muito melhor, muito mais seguro, tem médico a bordo, radar. Ele vai sozinho. Por que ele vai sozinho? Porque ele ama o calafrio, ele ama o medo. Nós somos os únicos seres que temos prazer no medo, e é por isso que a gente escala a montanha, anda de Fórmula 1 e faz essas doideiras todas, porque no desafio é que está o prazer. E acontece aí que está o negócio. E os escaladores lá da Aconcagua, ele ficou fascinado pela ideia de escalar o Aconcagua. Para amor, o prazer, como é que é? O prazer engravida. Então essa ideia engravidou. O sofrimento faz parir. Aí, depois que você está fascinado, você aceita qualquer sofrimento, você aceita qualquer disciplina para parir aquilo que está dentro de você. Quando vocês precisam exigir disciplina do aluno, é porque ele não foi engravidado, porque se ele tiver engravidado, não precisa de disciplina. As crianças, quando elas estão amando uma coisa, elas são capazes dos maiores sacrifícios. Por quê? Porque a coisa é fantástica, elas querem aquilo, elas fazem aquilo. O fato das escolas estarem sempre com problema de disciplina significa simplesmente que as escolas são chatas demais e as crianças não querem aprender, porque aquilo não tem nada a ver com elas. O professor é, antes de mais nada, eu estou dizendo erótica, né? Você sabe o que é o Kama Sutra? Já leram o Kama Sutra? Kama Sutra é aquele livro que ensina as infindáveis posições do prazer. Um professor é, antes de mais nada, uma pessoa que ensina as infindáveis posições do prazer da sua disciplina. Acabo de dizer uma besteira incompatível com o que eu estou dizendo, porque eu disse a sua disciplina. Disciplina é coisa de militar. Tinha que ser que ensina os prazeres do seu brinquedo. Vamos brincar de matemática. Aí o professor é aquele que é capaz de mostrar para a criança como é que o joguinho é divertido. Olha, pensa. Pensar é muito divertido, é resolver problema. Olha que coisa interessante, é feito funcionar de detetive para mal quebra-cabeça. E o meu brinquedo é física, e o meu brinquedo é literatura. É fascinante a literatura. Por que que os adolescentes odeiam ler? Porque eles têm aula de análise sintática. Não há coisa mais broxante e mais antiliteratura. Antiliteratura do que análise sintática. A análise sintática, eu acho que foi colocado no currículo por professores de gramática que queriam ter desculpa para ter aula, né, ganhar dinheiro, então enche de análise sintática, porque geralmente os professores de gramática, eles não sabem escrever. Eu não conheço nenhum gramático que fosse escritor. Vocês conhecem? Eu não conheço nenhum escritor que fosse gramático. Não sei, não conheço. Eu dizia, análise sintática é interessante, é um joguinho interessante que você pode fazer de... Sabe quanto que se faz o jogo da análise sintática? Depois que você aprendeu o prazer da leitura. Mas como é que se ensina o prazer da leitura? Só tem um jeito de ensinar o prazer da leitura, lendo. Como é que a gente ensina o prazer da música? Não é dando aulas de estrutura. Já imaginou? Você vai dar aulas de estrutura musical, como é que Bach organizou as suas fugas e a estrutura matemática da fuga, só que não se escuta a fuga de Bach.
Você tem que escutar. Quando eu era menino, na minha escola, é horrível isso, né, dizer no meu tempo, mas o que eu vou fazer? Tinha uma aula de leitura, que a professora ia ler. Não caía na prova. E ela ia ler as obras da literatura. E era um deleite, a gente não queria que a aula terminasse. Lê mais, lê mais, lê mais. O objetivo da literatura, você sabe qual é que é? Desculpe, eu amo demais a esquerda, mas os professores de literatura da esquerda geralmente são meio entupidos. Estou falando isso baseado na minha experiência, né? Coitadinha da minha filha, quando ela começou a ler literatura, o professor deu para ela um livro, para a classe, um livro horrível, O Vermelho e o Negro de Stendhal, uma tradução do francês, um livro dificílimo que tem a ver com coisas do princípio do século passado, e o sofrimento foi dos pais, nós tínhamos que ler com as crianças porque elas não entendiam nada. Aí eu mandei uma carta modesta para o professor: escuta, o Jorge Luiz Borges diz que não há razão para a gente ler um livro se o livro é chato, porque tem tanto livro interessante, por que é que a gente não começa por uma coisa gostosa, que te ensina prazer, e depois então, mais tarde, vai ler esse livro? Ele me respondeu que o objetivo das aulas de literatura dele era desenvolver a consciência crítica. Zero para ele. O objetivo da literatura não é desenvolver a consciência crítica. O único objetivo da literatura é dar prazer. Só isso. Esta é a razão porque não se pode fazer prova sobre literatura. Coisa mais horrorosa que existe são aqueles textos de compreensão. Uma pessoa que leia sabendo que vai ter que responder um questionário de compreensão já arrasou com a leitura. Não pode. Você não pode transar com um questionário para responder depois. Não tem jeito, há determinadas coisas que não pode fazer. O objetivo da literatura não pode ter prova, é ler, 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 porque é assim que a gente aprende português. Não aprende, não é com gramática, não. A gente aprende ouvindo, ouvindo. Lê, lê. Leitura é como surfar. Você tem que surfar nas palavras. E o que eu descobri com os adolescentes é o seguinte: eles não gostam de ler porque eles não sabem ler. Eles sabem soletrar. Mas aquele negócio de surfar, eles não sabem. Uma vez um amigo meu de Belo Horizonte me convidou para passar uma semana na casa dele em Cabo Frio, e eu fiquei entusiasmado, e ele disse: 5 adolescentes vão. Meu Deus do céu. É a 11ª praga do Egito. Foi isso que comoveu o faraó, quando viraram os adolescentes. Adolescente é uma praga. Por isso até já escrevi um livro aí sobre os adolescentes. Vivo brigando com eles e somos amicíssimos. Aí eu saí, né, fui em uma casa de armas, comprei uma artilharia lá para dar uns tiros nos adolescentes. Comprei uma versão facilitada da Odisseia de Homero. Você sabe que a Odisseia é a história de Ulisses, quando terminou a Guerra de Troia, voltando para Ítaca, né, onde estava a Penélope e o Telêmaco, filho dele. Aí cheguei lá, os adolescentes, aí primeiro dia, fomos tomar banho de mar, tal, depois do almoço, dormi um pouco, lá para as 3, 4 horas, todo mundo acorda, os adolescentes estão lá assim, sem saber o que fazer. Aí eu, usando do meu da minha voz autoritária, disse: ei, vocês aí, venham aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eles ficaram intimidados, né, vieram para a sala. Aí eu sentei com eles e eu quero ler um negócio para vocês escutarem. E comecei a ler a Odisseia. Para quê? Não me deram mais um segundo de tranquilidade. Ficavam feito uma sarna atrás de mim para continuar a ler a leitura da Odisseia, porque é absolutamente fantástico. Mas se eu desse a Odisseia para eles lerem, e eles não teriam prazer, porque eles não sabem ler. E não sabem ler por quê? Porque ninguém lê para eles. Eu queria propor que se restaurasse nas escolas, que se instaurasse, não só nas escolas, mas nesse lugar aqui, por exemplo, concertos de leitura, porque não tem concerto como é que é o nome dele? Do Roberto Carlos. Ele chega aqui, canta aquelas coisas, todas as músicas do Roberto Carlos são iguais, né? Mesma coisa. Ele canta aqui, vem todo mundo, ganha dinheiro, então vem um violonista, toca, e vem todo mundo, toca. Por que é que não tem concerto de leitura? Porque leitura é arte. Porque é absolutamente fascinante. Se as pessoas não sabem ler, eu não sei tocar piano, vou escutar um pianista. Eu não sei cantar feito Roberto Carlos, vou escutar o Roberto Carlos. Eu não sei ler, vem aqui para ler. Porque quando a gente aprende a ler, a gente fica absolutamente fascinado, e não existe nada mais importante na escola do que ensinar as crianças e os adolescentes o prazer da leitura, porque é a leitura que abre os mundos para a gente. Eu desviei um pouco, não estava no meu
roteiro aqui. Eu estava falando sobre, como é que é o negócio? Estava falando sobre o ouvido, né? Imagens sexuais da educação, né? A gente usa muito aquela palavra seminário. Ah, vamos para um seminário. Você sabe, seminário, eu fico louco da vida. Há duas coisas que são assim, uma coisa é aula, outra coisa é seminário. Sabe o que é aula? A aula é o seguinte, o professor sabe e o aluno não sabe. Então o professor vai lá e dá a sua aula. Isso é ótimo, é muito bom, é muito importante, ele vai lá dar aula. O seminário é diferente. O seminário é quando várias pessoas, que cada uma sabe um pouco do assunto, elas se reúnem para pensar juntas. Nas nossas escolas e universidades, seminário se transformou num artifício de professor preguiçoso para não preparar a aula. Então pega os capítulos... É verdade, vocês sabem que é verdade? Aí o coitado do aluno que não entendeu nada, não sabe nada, dá uma aula vagabunda, chata, porque ele não entende. Eu sou muito favorável a seminário, mas desde que... O que é um seminário? É quando todo mundo sabendo um pouco sobre um assunto, a gente vai conversar sobre aquele assunto. E o professor, então, funciona como um articulador da coisa. Isso é um seminário, que é derivado da palavra sêmen. Sêmen é aquilo que o homem ejacula. Eu escrevi, Roland Barthes. Está vendo como é que a educação é divertida? Eu morro... Olha, eu estou transando com vocês aqui, vocês não estão vendo. Eu morro de felicidade. E vocês estão gostando. E isso é que vocês estão rindo, estão gostando. Mas peraí. Mas aí o Roland Barthes, então, fez esse comentário que um seminário é um generoso espargir de sêmen. Você vai espalhando o sêmen. Para quê? Para engravidar pelo ouvido. Eu escrevi um artigo sobre isso, é uma crônica no jornal, que eu escrevo todo domingo no jornal. Aí uma professora lá em Portugal me mandou um e-mail muito divertido. Ela disse, brincando comigo, você é um machista, bota o seminário, que é ejaculação de sêmen, isso é uma coisa de homem. Nós, mulheres, protestamos e nós queremos propor que a palavra seminário seja substituída pela palavra ovário. Falei, tá bom, vamos para o ovário. Não está certo? É o ovo, né? Todo mundo, cada um vai botar o seu ovo lá. É isso mesmo, botar o ovo. Agora deixa eu terminar essa parte da parte sexual, da metáfora sexual. Você sabe que eu sou muito... eu acho que o grande objetivo da educação é despertar as inteligências. Não é ensinar, não, ensinar coisa. Ensinar coisa é banal, está no livro. É preciso despertar a inteligência. Inteligência é a arte de pensar. As escolas se especializam em ensinar produtos acabados. O produto acabado é bobagem. O que eu quero é a arte de pensar. Como é que a gente pensa? Inteligência. A gente fala, fulano é inteligente, Beltrano não é inteligente. Besteira. Porque não existe uma inteligência, há muitas inteligências. A inteligência lógica, engenharial, criminosa, poética, musical, futebolística, um mundaréu de política, né? Que é uma inteligência política que foi descrita por Maquiavel, que é uma inteligência terrível. Então, o nosso corpo é como aquela história da Bela Adormecida, só que em vez de haver uma Bela Adormecida, há um mundaréu de belas adormecidas, que são as nossas inteligências. E as inteligências estão dormindo lá, né? Não fazem nada, não. Estão lá. E aí me veio a ideia, usando a metáfora sexual, que as nossas inteligências são igualzinho o pênis. O pênis é um órgão que pode ser anatômica e funcionalmente perfeito, mas quando ele está nesse estado de perfeição flácida, ele só serve para fazer xixi. Ele só se torna num órgão de prazer e de criação quando os seus mecanismos hidráulicos são ativados. Ou seja, é preciso que haja uma excitação. Se ele não for excitado, ele não serve para nada.
A inteligência é a mesma coisa. Ela é flácida e inútil, adormecida. Ela, para funcionar, para criar, é preciso que seja erotizada, é preciso que a gente queira. É quando a gente quer, alguma coisa coça, é quando alguma coisa coça que ela desperta. Eu vou dar um exemplo para vocês, tirada da minha... Espera aí, relógio, que horas são? Preciso parar. E que hora que eu tenho que terminar? 3 horas, vamos ver. Bom, vamos ver. Eu devia ter uns 7 anos de idade, morava em Minas, e ao lado da minha casa tinha uma árvore que eu nunca tinha visto, cheia de frutinhas vermelhas maravilhosas, longe do alcance da minha mão. Eu vi aquelas frutinhas, fiquei morrendo de vontade de comer. Era pitanga, eu nunca tinha visto pitanga na minha vida. Mas eu não podia pegar a pitanga, estava longe. Então vocês vejam o que aconteceu. O desejo cutucou a minha inteligência. A minha inteligência começou a trabalhar. Como é que eu vou pegar essa pitanga? Se eu não tivesse a provocação da pitanga, a provocação do desejo, se eu não tivesse a provocação do desejo, a minha inteligência teria ficado quietona lá. Então cutucou lá, cutucou, aí apareceu a primeira inteligência que se apareceu assim, foi a inteligência criminosa, que me disse, pula o muro e rouba as pitangas. É um jeito de pegar a pitanga, é uma inteligência criminosa, né? Os criminosos agem assim, né? Assalta e pega a coisa. Mas imediatamente tinha outra inteligência, que é a inteligência prudencial, disse, não faça isso, a dona sai lá com a vassoura e te dá umas vassouradas, não faz isso. Então, a inteligência criminosa, eu nunca fui criminoso por medo, né? Não é por virtude. Aí ela entrou no buraco lá quieta e ficou quieta. Mas eu queria comer pitanga. Aí surgiu uma outra inteligência, que é a inteligência engenharial, que chegou para mim e disse, faça uma maquineta de roubar pitangas. Maquineta de roubar pitanga. Tinha 7 anos de idade. Como é que é uma maquineta de roubar pitanga, sabe como é que é? É um braço comprido. Maquineta de roubar pitanga é um braço comprido com a mãozinha na frente. Meu braço é curto e eu arranjei um bambu. Mas um bambu só não chega. Você veja, minha cabeça está funcionando. Então, vocês vejam, eu trabalhei metaforicamente, né? Bambu é braço. Bambu é braço. Mas precisava de uma mãozinha na ponta. Peguei uma latinha de massa de tomate, fiz um dente, amarrei a latinha na ponta do bambu e lá estou eu com a minha maquineta de roubar pitanga. Fui lá, roubei todas as pitangas que eu queria. Aí joguei fora a maquineta porque não tinha mais pitanga. É assim que funciona a inteligência. Ela começa a funcionar no momento em que ela é erotizada. O professor que só ensina resultados, não ensina a pensar. Ao contrário, ensinar resultados entope a inteligência. As crianças começam simplesmente a comprar as informações prontas e elas não aprendem a pensar. A tarefa mais importante do professor é a tarefa de cutucar a inteligência das crianças e fazer as crianças não dar a resposta certa, não é isso, mas inventar as suas próprias soluções. A questão não é dar a resposta certa, é inventar as soluções. E esse é que está o erro das escolas, porque as escolas ficam avaliando as crianças em função das respostas certas que elas sabem dar. Eu conheço pessoas que sabem todas as respostas certas e são completos idiotas. Por quê? Porque eles simplesmente não sabem pensar, é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é você comprar o móvel pronto, a outra coisa é você fazer o móvel. O móvel pronto, você compra, mas o móvel pronto está lá, ele não reproduz. Mas onde é que está o segredo da produção? Está na oficina. E é isso que precisa acontecer nas escolas, é preciso que a oficina, o pensador, seja ativado nas crianças.
Eu estava viajando de São Paulo para Londrina. Londrina é norte do Paraná, vocês sabem, né? Com a minha esposa, ela olhou para fora. A gente estava chegando em Londrina. Olhou para fora e viu um rio lá embaixo. E perguntou, o que é aquele? Eu falei, não sei. Será o Paraná? Eu falei, Paraná não é Paraná, é lá longe. Aí disse, mas a aeromoça deve saber, né? Ela faz essa viagem todo dia. Ela vê isso todo dia, é impossível que ela não saiba o que é esse. Por favor, aquele rio lá embaixo, que rio é aquele? Ela disse, eu acho que é o São Francisco. Eu falei, meu Deus, peguei o avião errado. Estou chegando no norte de Minas. Ela ficou tão horrorizada vendo meu espanto, meu rosto, os olhos esbugalhados, que ela percebeu que ela tinha dito uma enormidade. E eu vou perguntar para o piloto. Aí saiu correndo, foi lá perguntar para o piloto, aí voltou e me tranquilizou. Não é o São Francisco, é o Paranapanema. Vocês vão dizer, ela não aprendeu a lição. Aprendeu sim. Garanto a vocês que na prova ela ia acertar. Todo mundo sabe que São Francisco é em Minas, começa em Minas e vai lá para cima. Todo mundo sabe. Ela sabia. Se desse um mapa para ela, ela era capaz de arriscar. Você sabe qual era o problema dela? Ela não sabia. O problema dela é que o saber dela estava isolado. Era uma coisa que ela aprendeu para responder na prova. Ela não conseguia relacionar os símbolos com a vida. Ela não sabia que tinha uma relação entre o símbolo e a realidade. Ela não sabia o que era um mapa. Você sabe que é isso que acontece com as nossas escolas? As crianças aprendem um mundaréu de coisas, só que para elas não tem a menor relação com a vida. Eu recebi uma carta do menininho. Querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Aprendi que liberdade é fazer aquilo que a gente quer muito. Eu quero ser livre. Tem uma professora que é demais. Manda a gente ler os seus livros, grifar os encontros consonantais e os dígrafos. Eu confesso a vocês que eu não sei o que é dígrafo. No meu tempo de escola, não havia dígrafo. O Shakespeare também não sabia que era dígrafo, nem Goethe também sabia que era dígrafo. O Fernando Henrique não sabe, e nem o ministro da Educação sabe que é dígrafo. Uma vez que eu contei essa história, uma professora veio me ensinar que era dígrafo. Eu falei, arreda de mim, Satanás, eu não quero saber o que é dígrafo. Porque se ela me ensinar o que é dígrafo, eu vou escrever, a hora que eu chegar num dígrafo, eu vou ficar apavorado, eu vou ter uma paralisia. Coitado do menino, vai ter que grifar meu dígrafo. Aí eu comecei a pensar assim, uma frase inteligente que o menininho pudesse usar com a palavra dígrafo. Então imagina os menininhos conversando e um dizendo para o outro, que lindo dígrafo. O que ele faz com o dígrafo? Me contem o que ele faz com... Dígrafo serve para quê? Me digam, dígrafo serve para quê? Para reprovar. Para encher a cabeça do menino com a ideia de que literatura é uma coisa idiota. Tem um negócio que a gente aprende na escola chamado vasos comunicantes. Não sei se vocês já estudaram vasos comunicantes. Vaso comunicante, assim, é uma porção de vasos, um em forma de linguiça, outro reto, outro grande, outro pequeno, todos eles ligados entre si. E a ideia é que você botando água num, vai enchendo, o nível vai sendo sempre igual. Então você aprende, vai no laboratório, está lá um negócio de vidro, vasos comunicantes. Oh, os vasos comunicantes, que interessante, né? Aí você pergunta para o menino, para que serve isso? Sei lá. Pergunta para um pedreiro analfabeto, ele sabe. Porque o pedreiro usa uma mangueirinha transparente, comprida, que ele enche d'água. Para quê? Para medir nível. E mais do que isso, serve para a água, fazer a água subir morro. Se você tem um declive aqui, aqui tem água e aqui não tem água, você pega um tubo, enche lá em cima que a água vai chegar aqui. Você faz a água subir morro sem usar bomba. Nós temos um ensino que é todo ele baseado nos símbolos.
Só que nós não fazemos a relação entre os símbolos e a realidade. Eu sonho muito, sabe, com um currículo que seja todo ele baseado na casa. Eu tenho raiva de laboratório em escola. Se tem laboratório, já é negativo para mim. Que atraso, né? Eu sou um troglodita, não gosto de laboratório. Sabe por que eu não gosto de laboratório? Porque o laboratório, antes de ensinar qualquer coisa, ele conta uma mentira. Sabe qual é a mentira? A mentira é, ciência é uma coisa que faz dentro daquele quartinho. É mentira. Ciência não faz dentro daquele quartinho. Ciência, você sabe com o que se faz ciência? Olho e inteligência, só com olho e inteligência. Eu sonho com um currículo baseado na casa, que a casa seja o laboratório das crianças. A casa é fantástica, a casa tem tudo, tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, você pode dar um curso de física dos materiais só com as coisas que não tem na casa. Física dos materiais é uma das partes mais importantes da física. Na casa, o que você tem? Você tem madeira, cerâmica, metal, vidro, plástico, cada um desses elementos. Aí você vai cortar a madeira com o menino, aí você pode falar, tá falando, hoje de manhã vi que uma professora estava falando sobre interdisciplinaridade, aí você põe madeira junto com ângulo, como é que você vai serrar matemática, ângulo, e mais com física. Por que o serrote tem dente e não é feito faca? Por que a gente não corta madeira com a faca lisa? Por que a gente usa o dente, né? O serrote dentado. Se você pegar um prego e puser em cima de um pau e uma cabeça de um martelo e perguntar para uma menininha de 6 anos, escuta, vai pregar o prego, o cabeça do martelo em cima do prego, a menininha vai olhar para você e diz, não, precisa bater. A hora que ela falou precisa bater, ela enunciou uma lei da física, que diz força igual a massa vezes aceleração. A gente aprende isso no ginásio, só que quando a gente fala força igual a massa vezes aceleração, o menino lá não sabe o que é isso. Significa, precisa bater. A menininha sabe que precisa bater. Aí ela pergunta, mas por que você não põe em cabo? A hora que ela falou que não precisa pôr em cabo, ela está lidando com o conceito de velocidade angular, conceito de momento. Eu aconselho os pais a não dar presente para os filhos. Brinquedo é um desastre, porque os brinquedos vêm prontos e eles paralisam a capacidade de pensar. Deem ferramentas para os filhos. Você dando ferramenta para os filhos, você está ensinando os princípios de química, os princípios de física, né? Não dá kit de química. Por que dá kit de química? Ensina o menino a cozinhar. A cozinha é o primeiro lugar onde a química apareceu. História, na casa tem tudo para vocês estudarem história, só que história é muito chato. História, Primeira República, Segunda República, uns negócios que não interessam. Por que vocês não pensam? Coisa fascinante é o seguinte, a história dos objetos. Eu acho a história dos objetos fantástica. Como é que os objetos vieram a ser o que eles são? Eu já pensei num curso sobre a história do pau de fósforo. Aí coitado do professor, vem logo, a bibliografia, professor. Bibliografia está dentro da sua cabeça. Inventa a história do pau de fósforo. Onde é que começa a história do pau de fósforo? Você sabe onde é que começa a história? Começa com o troglodita lá, com o homem pré-histórico, a primeira vez que ele teve um contato com o fogo. Aí como é que foi que aconteceu? Aí você começa a imaginar, não precisa ter pesquisa feita. Como é que foi que aconteceu? Como é que eles usavam? No princípio, eles não sabiam produzir fogo, eles tinham que guardar o fogo. Aí o que aconteceu? O homem vai caçar, a mulher fica guardando fogo. Por isso é que a gente diz que as mulheres têm fogo. Elas é que guardam o fogo. Lá em Lavras, onde eu morei, em Minas, tinha uma rua chamada Rua do Fogo. Eu nunca perguntei por que chamava Rua do Fogo. Aí meu irmão me contou agora que, porque no século passado, lá era o lugar onde tinha uma casa que guardava o fogo. Lá tinha fogo constantemente, porque não tinha fósforo. Daí a expressão, veio buscar fogo. Ou seja, se você busca o fogo, você não pode ficar conversando. Você pega o fogo e sai correndo, senão ele apaga. Aí você vai conversando. Como é que foi? Você sabe que uma coisa que me intriga? Por exemplo, eu compreendo que uma hora que você bateu com uma pedra na outra e sair faísca, eu compreendo que aí o homem compreendeu que aquilo faz fogo, porque é imediato. Mas como é que foi que eles aprenderam que ficar rodando um pauzinho faz fogo? Porque demora muito tempo para fazer fogo. Eu já tentei, nunca consegui. Eu acho que deve demorar horas você ficar esfregando um pauzinho no outro. Como é que foi que isso... Como é que eles descobriram? Aí você vai indo, contando a história, como é que as coisas aconteceram, até que você chega a essa coisa maravilhosa, que você nem liga para ela, o pau de fósforo. Você sabe, tem uma coisa interessante, Marx, nas teses que ele escreveu a Feuerbach, sobre Feuerbach, ele tem uma frase lá que ele diz assim,
Todos os mistérios da existência se resolvem quando nós analisamos a praxis. Os marxistas já achavam que praxis era praxis política, como é que chama? Comício, protesto, bandeira. Não é nada disso. Marx está escrevendo como cientista. Praxis para Marx significa o processo de produção. Como é que o pau de fósforo foi produzido? Como é que foi? Como é que a lâmpada foi produzida? Como é que a coisa é produzida? Quando você entende como é que a coisa é produzida, o que acontece? Você fica mais inteligente. Dou um exemplo para vocês a mais. Nas escolas, no ginásio, ainda falo ginásio, se aprende as 3 leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. As 3 leis de Kepler se aprende em 15 minutos. E não serve para nada, você não vai fazer nada com a lei de Kepler, porque ninguém entende isso. Mas você ensina a lei de Kepler porque cai no vestibular. Só que ninguém conta a história de como é que Kepler chegou a ele. É feito um negócio, você ter um móvel, mas você não saber como é que o móvel foi feito. Porque aquilo lá não caiu do céu, levou 18 anos. E a história do pensamento de Kepler, fantástico. O Mendel, que coisa fantástica, né? O Mendel, que descobriu a genética, ele descobriu a genética. Era um monge que não tinha verba de CNPq para fazer pesquisa, e ele ficava lá no convento dele, fazendo pesquisa com as ervilhas. Eu imagino que os outros monges achavam que ele gostava muito de agricultura, certo? Ele estava plantando ervilha para fazer sopa. O Mendel nem dizia o que ele estava fazendo, porque se dissesse, talvez ele seria mandado para a fogueira pelo Papa, né? Porque a igreja sempre odiou conhecimento, né? Então, como é que foi a história do pensamento? E isso é que é fantástico. É preciso, Marx, é preciso saber como é que as coisas são produzidas, porque é na história da produção que a gente desvenda o mistério das coisas. Deixa eu dizer agora a última coisa. Eu sou um perigo quando eu começo a falar e começo a me divertir muito. É feito na transa, né? Transa que termina rápido, não tem graça. O bom não são os 3 acordes finais, né? O bom é o estar indo, estar vindo. Como diz o Guimarães Rosa, a coisa não está nem na partida e na chegada, está na travessia. O bom é estar atravessando. Tem uma parábola no Evangelho, vou contar para vocês rapidinho. Já vou terminar. A parábola é assim: a herdade de um homem havia produzido em abundância. Produziu tanto que o homem não sabia onde guardar os seus grãos. E ele disse: já sei, destruirei os meus celeiros e farei outros celeiros e guardarei o meu grão. E direi à minha alma: alma, tens de depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga, regala-te. Mas Deus lhe disse: tolo, essa noite vão pedir a tua vida. E o que você juntou, para quem será? Essa história, na minha memória, pastores e padres sempre usaram essa história para botar medo nas pessoas, que era o seguinte: não adianta ficar com as riquezas, é preciso cuidar da alma para quando morrer ir para o céu. Não tem nada disso. A pergunta de Jesus é extremamente simples. O que você juntou vai para quem? É uma pergunta que me tem preocupado muito, né? Eu juntei coisa, né? Tenho junto casa, um mundaréu de livros, CD, uma opção de coisa. E chega uma hora que a gente tem de pensar nisso, né? Para quem que vai? As propriedades de dinheiro é muito fácil, né? Divide pelos filhos. Dinheiro divide. São 4 filhos, divide por 4. As casas vende, divide por 4. Mas há certas coisas que não pode ser assim. Por exemplo, os meus livros. Meus filhos são de outra área, são amicíssimos meus, adoro os meus filhos, mas são de outra área. Eles não vão estar interessados em ler teologia, ler filosofia. Um é médico, outro é biólogo, outro é arquiteto. Não vão estar interessados, então não vão para eles. Meus CDs, né? Eu gosto de umas músicas meio esquisitas, que não são preferência dele. Eu gosto de música erudita, gosto de Bach, tem milhares de discos. Não, desculpa, exagerei. Tem centenas de discos lá de música erudita que eu não vou dar para eles. Mas mais do que isso,
a grande questão da gente, questão minha, é para quem que a gente dá as ideias da gente. Porque as ideias da gente são a coisa mais importante que a gente tem. As ideias da gente, as ideias importantes da gente não são conhecimento científico. Se um matemático estiver morrendo, ele vai falar as últimas palavras. Você imaginou, você chega lá, ele, professor de matemática, as últimas palavras. Aí você chega, ele fala, trêmulo, as últimas palavras, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Doidão, não é possível, não vai falar isso. Ele vai falar outras coisas. Ele vai falar coisas sobre a vida. A gente quer ter os herdeiros, ou seja, aquelas pessoas às quais a gente possa entregar aquelas coisas que foram realmente importantes para nós. E para mim isso é importante em relação à educação, sabe? Porque eu acredito numa porção de coisas. Eu fico muito preocupado com o mundo, com o futuro da humanidade. Eu fico horrorizado com o que está acontecendo. Eu fico horrorizado com o lixo. O lixo é uma das minhas maiores preocupações. Fico horrorizado com o descaso com a natureza. O estado do Rio é uma devastação de natureza, uma coisa assombrosa. Aquela região lá de Vassouras. O que os homens fizeram com a natureza naquela região de Vassouras. O que sobrou de mata aí é porque não dava para criar gado nem plantar café. São aquelas montanhas empinadas assim lá para as bandas de Petrópolis. Então ali não tinha jeito, então eles deixaram. Mas o resto, os homens se comportaram como gafanhotos. Tem uma cidade em Minas, Governador Valadares, que há 50 anos era tudo mata maravilhosa. Vamos lá. Não tem uma árvore no mato. Não tem uma árvore. Uma coisa horrível, parece. Uma coisa horrível. Só tem eucalipto para ser queimado. E a coisa que eu fico horrorizado é que não tem um programa de reflorestamento. Parece que as pessoas se acostumaram. As pessoas se acostumam com as coisas feias. Se acostumam com a poluição, se acostumam com o barulho, se acostumam com a violência. Sabe, gente, para mim o problema não é aumentar conhecimento científico, a gente já conhece demais. O problema da gente é a gente usar as coisas que nós sabemos. Para quê? Para que nós tenhamos um espaço onde nós possamos morar. Porque o objetivo da vida não é ciência, o objetivo da vida é alegria, é prazer, e é preciso. Como é que se faz isso? Essa coisa só se faz, alegria e prazer, quando os homens têm um coração de jardineiro. A ciência pode ensinar a técnica da jardinagem, mas a ciência não pode ensinar o prazer de ser um jardineiro. E esse prazer de ser um jardineiro só é ensinado por pessoas que tenham esse ideal no coração. Então, eu digo a vocês que todas essas discussões de como ensinar melhor matemática, como ensinar melhor geografia, que são muito boas, essas questões eu também acho, mas quando o Titanic está afundando, há outras coisas que são mais importantes. E no momento atual, a coisa mais importante que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é o amor pelo mundo no qual nós estamos vivendo. O que adianta ter dinheiro, ter progresso, ter todas as coisas da técnica, se o nosso mundo vai sendo destruído? Então, eu queria dizer a vocês que talvez a maior alegria e o maior desafio dos educadores hoje é precisamente semear esperanças. E as esperanças são semeadas e caem em terra fértil quando elas correspondem aos sonhos mais profundos da alma humana. Muito obrigado. Como tornar uma aula tão atraente de tal forma que o aluno, adolescente, tenha prazer de ir para a escola? Ó, essa pergunta, eu vou reformular essa pergunta. Como tornar o jiló tão atraente que o adolescente tenha prazer em comer o jiló? Eu gosto de jiló, mas é improvável que o adolescente coma jiló. O problema não é tornar a aula atraente.
Por exemplo, como é que você vai tornar atraente uma aula que ele tem a aprender dígrafo? Não tem espetáculo que a professora possa fazer que torne a aula atraente. Quando a minha filha estava ia se preparando para o vestibular, eu acompanhei, estudava com ela de vez em quando, e eu consolava a minha filha e dizia, olha, filha, eu garanto a você, fica tranquila, 2 meses depois você vai esquecer tudo isso. Era o consolo que eu podia dar, que ela não ia carregar aquela carga. Ela está lá estudando as causas da Guerra dos 100 Anos. Não há artifício no mundo que faça a Guerra dos 100 Anos ser atraente. O problema é o seguinte, é extremamente simples o problema, gente. Há apenas 2 coisas que nós aprendemos. Vocês têm que aprender isso com o corpo. Apenas 2 coisas que nós aprendemos. Nós aprendemos as coisas que são úteis. Ou seja, aquela coisa, e útil não em abstrato, a coisa que eu estou fazendo. Se eu vou fazer a coisa, eu aprendo aquela coisa. Às vezes eu tenho a sensação que a escola é assim, é uma grande oficina que tem todas as ferramentas do mundo e os alunos têm que aprender todas as ferramentas, tudo quanto é coisa de matemática, de física, de química, só que eles não sabem o que fazer com isso na realidade. Eles têm que saber, se a coisa tiver aplicação prática, tiver relação com a vida, então aprende. Então você não precisa estudar artifício, motivação, striptease para tornar a aula atraente. É preciso que as matérias estejam vitalmente relacionadas com as experiências das crianças. Então, a primeira coisa que a gente aprende é as coisas que são úteis. A segunda coisa que a gente aprende é as coisas que dão prazer. A literatura, por exemplo, eu me lembro, eu estudei aqui num colégio na praia de Botafogo, Andrews, eu não me lembro de quase nenhum professor. Eu me lembro de um professor que foi meu professor durante 6 meses, nunca deu uma prova, ele avisou logo que ia passar todo mundo, nunca fez prova, mas ele era professor de literatura. Ele chegava lá, eu me lembro dele, fiquei arrepiado, me comove, ele tinha uma cara de neném, sabe, uma carinha redonda, sempre muito simpático, e ele contando a história do amor, do Cyrano, pela Roxana, a gente ficava paralisado, ele contando aquilo, aquilo era uma coisa tão fantástica, e nós ficávamos absolutamente paralisados. Eu nunca esqueci, porque aquilo foi uma experiência inesquecível. As coisas que nós amamos, que dão prazer, a gente não esquece. A arte, quando a arte é bela, a gente não esquece. A literatura, a gente não esquece. Então, 2 coisas. Então, se a coisa é boa, não precisa fazer artifício de motivação. Tudo aquilo que está relacionado com a vida, em si mesmo, é fascinante. As aulas são chatas e os alunos não têm interesse, é porque elas não estão relacionadas com a vida. Então, a questão não é procurar estilos de motivação, mas fazer a pergunta, por que eu estou ensinando isso para ele? Qual é a razão? Para que ensinar as causas da Guerra dos 100 Anos? Para que ensinar dicas? Para quê? Por quê? Quem faz isso? Pergunto a vocês, quantos de vocês já usaram o conceito de seno e cosseno na vida? Quantos? Não, professor de matemática, não. Quantos? Quantos usaram o logaritmo? Quantos conversaram sobre a causa da Guerra dos 100 Anos? Ninguém. Não tem sentido. Foi esquecido. E muito bem esquecido. Às vezes, o esquecimento é um ato de inteligência. O corpo não é burro. Ele não carrega conhecimento desnecessário. Então, é isso aqui. O grupo aqui tem uma... Um grupo grande aqui. Se a coisa é interessante, se a coisa está relacionada com a vida, pode deixar aqui. Tem só essa pergunta? Tem mais? Tem mais. O coffee break da tarde será às 16h30, após o término de toda a atividade da tarde. E amanhã, sábado, convidamos a todos para, das 8h às 8h40, participarem do nosso café da manhã. A mudança na programação é para que possamos atender a todos da melhor maneira possível. Voltamos a lembrar ao senhor João Moreira que o seu cartão do Banco do Brasil encontra-se em meu poder. Assim como a Icleia Braga de Farias Passos e Mônica Novelli de Oliveira. O recibo da fita também encontra-se em meu poder. Tem mais uma pergunta aqui, de Graça Santos. A pergunta é, gesto simples, é disso que a escola, os alunos e os professores precisam? Eu vou dizer para você honestamente, eu acho que não é não, sabe? Gestos simples são maravilhosos. Gestos simples são maravilhosos. Eu sou favorável aos gestos simples. Eu acho que a gente precisa simplificar as coisas, mas isso só não é a substância da educação. Afinal de contas, é preciso que os alunos aprendam o seu mundo.
O problema não é só questão de simplicidade, é preciso que os alunos aprendam o seu mundo. Para quê? Para que eles possam resolver os grandes problemas da vida e para que possam viver melhor. Gesto simples é essencial, mas não é suficiente. Bom, eu estou sem perguntas aqui, eu estou com vários elogios. Se eu mesmo ler, eu posso ler. Ah, deixa eu ler. Por que não? Vou ler. Claro, vamos ler, né? Não tenho pergunta, eu tenho elogio. Graça Santos. Você me influenciou tanto que na época da formatura, o nome que dei como sugestão para a turma foi Sedutoras da Educação. Turma de Pedagogia, de Orientação Educacional, de 1996. Que bom que você existe. Que bom que você está aqui. Rubem Alves, Neide Regina. Não quero perguntar, e sim parabenizar. Rubem Alves, já que sempre fui sua admiradora, leio sempre seus textos, mas é a primeira vez que o ouço falar e estou muito feliz. Parabéns, você é um verdadeiro educador. Ana Carla Rodrigues, obrigado pelas palavras que eroticamente penetraram em meus ouvidos e me proporcionaram este momento único de prazer para a vida. É uma nova forma de sexo, né? Porque tinha sexo oral, agora esse sexo auditivo. Outra, obrigado por você existir. É da Leliane, do Colégio Cenecista de Paracambi. Dulcineia, da Escola Estadual Bairro Nova Aurora. Que bom que você existe e me deu o prazer de estar aqui. Cláudia Valéria, da Abel. Você é um lindo feiticeiro, você me encanta. Arthur Coimbra, nós estamos aqui rindo sobre as idiotices que crianças são obrigadas a aprender. E, por causa disso, milhares delas são rejeitadas, excluídas e culpadas por essa rejeição. Eu sinto por elas uma agonia por uma mudança urgente, uma ruptura contra esses modelos aceitos. E só vejo educadores perpetuando este sofrimento. Até quando este sofrimento, essa injustiça permanecerão? Provavelmente, neste momento, em alguma escola, uma criança está sendo rejeitada. Como é bom que você existe. A melhor imagem é que nenhum espelho consegue refletir. Magistério Abel, e fizeram aqui o retrato do professor Rubem Alves. Agora, chegaram algumas perguntas. Isso aqui está difícil. Cite 3 fórmulas mágicas para ser um grande feiticeiro na educação. Não sei. Fórmula mágica. Deixa eu pensar. As magias que eu faço são sempre de improviso. Você sabe que não tem fórmula mágica, né? A coisa acontece na hora. É na hora. Não tem aquela fórmula. A coisa tem de acontecer na hora. A gente não tem a palavra pronta. Você sabe uma coisa interessante? Isso aí tem a ver, inclusive, com a obra de criação. A obra de criação, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje de manhã, eu estava sentado no aeroporto e, pimba, de repente me veio uma ideia e pá, cheguei lá em Congonhas, assim, em cima de todo mundo sentado, fiquei lá em cima do lugar do lixo, lá, escrevi, saiu um artigo, de repente. Quer dizer, a questão da criatividade, que tem a ver com a fórmula mágica, é a gente estar atento. Ousem pensar os seus próprios pensamentos. Ousem pensar os seus próprios pensamentos. Uma das coisas terríveis que a universidade tem feito com os professores e com todo mundo é desencorajar as pessoas de pensar os seus próprios pensamentos. Sempre a gente é chamado a pensar os pensamentos dos outros. Tá aí. A fórmula mágica é essa. A fórmula mágica é essa. Não repita coisas que você ouviu. Ouça as suas próprias coisas. Ouça a sua própria sabedoria, porque é isso que faz o educador. Aliás, eu devo dizer para vocês o seguinte, eu acho que
A capacidade de educar é uma coisa inata na gente. Tem tantas coisas inatas, né, na gente, tanta sabedoria inata. Por exemplo, a sabedoria de ensinar a linguagem. Como é que a linguagem é ensinada? É a coisa mais difícil que existe. É ensinada por uma mãe analfabeta, por um pai ignorante, a criança não sabe o que está aprendendo, a mãe não sabe gramática, nem subjuntivo, mas com 2 anos e meio a criança concorda, sabe o que é masculino, feminino e usa o subjuntivo. E eu acho que a capacidade de educar é inato. Se não fosse assim, os homens teriam desaparecido. Os trogloditas lá, os Neandertal, os pré-históricos, sabiam ensinar. Para ensinar são necessárias 3 coisas apenas. Primeiro, você saber a coisa, você amar as crianças e você desejar ensinar. Quem tem essas 3 coisas consegue ensinar bem. Uma aqui está pedindo que eu fale sobre desamor nas escolas, né? É preciso o seguinte: amor não é pieguismo, amor não é dar beijinho em criança, amor não é botar a criança no colo, amor não é ser complacente e condescendente. Amor tem que ser um amor inteligente, o amor tem que ser inteligente. Isso é uma questão do amor. Acontece que as escolas, onde estão as crianças são indefesas, né? E o professor é que tem autoridade. De modo que o professor que tem maus sentimentos em relação à criança tem muitas condições de torturar as crianças. Não só isso na universidade. Eu conheço um professor lá em Campinas que ele faz o seguinte: os alunos que estão terminando, eles estão terminando o curso, eles vão se diplomar, ele deixa para dar o resultado da disciplina dele no dia da formatura, para que os alunos fiquem até o último momento sofrendo, sem saber se eles vão se formar. Vocês podem imaginar uma mente perversa desse tipo. Outro professor chegava na aula, primeiro dia, quando os alunos entraram na universidade, todos bobinhos, todos sem... Eles: quero dizer a vocês que vocês estão ferrados. Falei: já é um progresso, né? Antigamente era paulados, porque era palmatória, agora é o ferro, a idade do ferro. Por isso eu vou falar para vocês uma coisa muito feia. Os alunos que passaram no vestibular, né, ficavam nos pontos, sinais luminosos, todos pintados, todos felizes, pedindo dinheiro para uma festa. Aí eu abaixava o vidro bem sério e dizia: dinheiro eu não vou dar, mas vou dar um conselho para vocês. Fujam da universidade enquanto é tempo. Vou explicar para vocês por quê. Quando eu era jovem, pai e a mãe se davam como prontos para morrer quando 2 coisas aconteciam. Não, 2 não, 3. Uma, quando o filho tirava diploma, a filha tirava diploma de normalista ou casava, porque essas 3 coisas eram garantia de sobrevivência. Mulher que casava tinha emprego pro resto da vida, estava garantida. Ou então diploma de normalista, arranjava um emprego na escola, ou então, se você tinha o diploma, as 3 alternativas profissionais eram: você vai ser médico. Eu ouvi um programa de televisão, um cara dizendo que o pai dele era muito liberal e disse: meu filho, você tem toda a liberdade para escolher a profissão que você quiser. Isso há 50 anos. O que você quer ser? Médico ou engenheiro? Eram as 2 alternativas que tinha, né? Então, se você era médico, engenheiro ou fazia concurso do Banco do Brasil, você estava garantido. Acontece que hoje, diploma universitário não garante absolutamente nada. Absolutamente nada. Campinas despeja no mercado mais de 200 médicos por ano. Haja doente para tanto médico. A quantidade de psicólogo, a quantidade de pedagogo. Eu fico horrorizado, eu fico com medo, mas não tem emprego, não tem jeito de ter emprego, porque as universidades são máquinas de fazer pessoas formadas. Então, eu já estou aconselhando o seguinte, que
Meu filho é médico e o prazer dele, ele é marceneiro, ele faz coisas, ele fez os meus móveis. Eu estava aconselhando que nas universidades, ao par das profissões, entre aspas, nobres, né, que se ensinasse ofícios, que as pessoas aprendessem a ser mecânico de automóvel, restaurador de pintura, tecelão, jardineiro, cozinheiro, porque a vida está complicada, a universidade não garante coisa nenhuma. É muito perigoso ficar confiado em universidade. Então, aliás, não sei por que eu falei isso. Bom. Essa pergunta aqui é sobre as transformações que está havendo no ensino. Tem uma opção de coisas que o Ministério da Educação está fazendo, e se isso vai abrir mais caminho para a liberdade dos professores. Eu acho que não. Vou dizer para vocês por que eu acho que não. Porque a nossa universidade, o nosso ensino está submetido a uma camisa de força terrível que se chama vestibular. E os pais, que são os maiores inimigos da educação, o pai não quer saber de educação para filho, podem saber disso. Os pais querem que os filhos sejam treinados para passar no vestibular. Agora, a educação tem a ver com opção de coisa, tem a ver com literatura, com música, com pintura, tem a ver com o enriquecimento da pessoa, mas isso não cai no vestibular. Então, o que vai acontecer? Enquanto nós tivermos o sistema de vestibular, as escolas serão obrigadas a ensinar cada vez mais coisa para passar no vestibular, que é um mundo de idiotices que não tem o menor sentido. Cruzamento de coelho branco com coelho preto, por exemplo. Como é que nós vamos analisar o nosso educando, avaliar o nosso educando nesse processo prazeroso? Esse aqui é o problema, né? Porque a nossa escola é baseada em sistemas quantitativos de educação. Como é que nós vamos criar um prazeirômetro, uma espécie de um termômetro que você enfia nele assim para saber quanto prazer ele está tendo? Isso não tem jeito, esse é o problema. Porque nós estamos num sistema baseado em quantidade, e prazer, alegria, criatividade não tem jeito de ser avaliado. Por isso que essas ideias que eu estou falando para vocês são complicadas, elas não têm jeito de serem implementadas organizacionalmente, né? Agora é tudo na base do número. Aliás, é interessante que eu já vi uma discussão lá na Faculdade de Medicina da Unicamp, a seguinte pergunta: quantos gráficos estatísticos deve conter uma tese de mestrado para ser aceitável? Olha... O mercado de trabalho quer profissionais que tenham condições de resolver problemas, mas para chegar até lá, fazemos provas que exigem tais conhecimentos. Mas para chegar até lá, até ele, fazemos provas que exigem tais conhecimentos. O que fazer? Olha, o mercado de trabalho quer profissionais que tenham condições de resolver problemas. Eu não sei se a nossa educação... um amigo meu que é professor de física disse que é uma coisa absurda você botar 20 alunos numa sala e dar 5 problemas de física para eles e dizer: vocês têm 4 horas para resolver esses problemas. Isso é um absurdo total, porque uma das características do problema é que a gente, se ele é problema, a gente não sabe a solução, então a gente não tem a menor ideia como é que vai ser resolvido. Então você não pode dizer: eu vou resolver esses 5 problemas em 4 horas. Não tem jeito de fazer isso. Na realidade, eles são colocados lá não para resolver problemas, mas para fazer exercício. Ou seja, eles já estudaram o modelo daquelas coisas no passado, eles vão fazer exercício, mostrar se aprendeu. Isso você pode ensinar. Então, na verdade, o que nós temos não é pessoas que saibam resolver problemas. Isso é a última coisa que a escola ensina. Porque uma das características de resolver problemas, a arte de pensar. A escola ensina resultados, ela não ensina a arte de pensar. Inclusive, esse é um dos problemas das empresas, porque as pessoas que vão para as empresas frequentemente têm de reaprender tudo, porque elas aprenderam a ter soluções, mas elas não são capazes de pensar criativamente coisas novas. É isso que as escolas não ensinam.
Se no mundo de hoje o homem perde o seu poder de ficar perplexo diante das coisas, como resgatar a autoestima de educadores e alunos no processo de ensino e aprendizagem? Eu acho que é um filósofo que fez essa pergunta. Porque essa questão de ficar perplexo é uma coisa lá dos gregos, né? Eles diziam o seguinte, que o conhecimento começa com uma relação de perplexidade. Por exemplo, eu olho para uma teia de aranha e fico perplexo. Que coisa fantástica. Perplexidade é um espanto diante de uma coisa que eu não sei explicar. É exatamente isso que faz aquela coceira, sabe? Aquela coceira na inteligência. Se você não tiver essa experiência de perplexidade, você não tem a coceira na inteligência. Mas o que a escola faz é precisamente destruir isso na medida em que vai dando soluções. Às vezes eu chego para os professores, pego uma conchinha de caramujo. Caramujo é uma praga de jardim, né? Eu quero matar os caramujos no meu jardim porque eles comem as plantas. Mas o caramujo é um assombro. Aquela casquinha do caramujo é um portento de engenharia, de matemática, de formas. Como é que aquele bicho sem cérebro é capaz de fazer aquilo? E eu pergunto para as professoras, alguma vez vocês já mostraram? O professor precisa de aprender a usar o dedo e mostrar. Veja, veja, veja. Nietzsche dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Nós não ensinamos a ver. Na escola, os alunos veem cada vez menos, porque eles cada vez mais, eles só pensam, só são obrigados a aprender o que está no livro. Então, nós divorciamos da vida, eles não sabem ver, não ficam perplexos com as coisas, acham todas as coisas normais, mas todas as coisas são assombrosas. Mas nós, professores, não existe interesse em ensinar a perplexidade, porque isso não cai em vestibular. Isso só vai acontecer quando se os professores tiverem vontade e sensibilidade para ensinar. Por exemplo, você pode ensinar matemática através de um caramujo, não pode? Porque aquilo lá é uma estrutura matemática, não é? É uma estrutura matemática fantástica, geométrica. O pessoal pensa que matemática é só número? Não é, não. São estruturas. Coisa fantástica, né? Como posso avaliar um aluno se ele ainda está em construção? Não seria injusto? Olha, eu estudei piano há muito tempo. Eu quis ser pianista e não consegui ser pianista. Não tinha talento. Tinha vontade, mas não tinha talento. Uma aula, como é que acontece uma aula de piano? A aula de piano acontece assim, você vai lá e toca, o professor. Ele é professor, ele vai avaliar. Ele tem que avaliar, porque se ele não avaliar, ele não me ajuda. Ele vai dizer, ó, você está com a mão torta nessa passagem, você está duro aqui. Você veja, o ato de avaliar não é um ato para dar... Se o professor chegasse no final e dissesse, hoje você tem 7 na sua aula, isso não me adianta nada. É absolutamente inútil que ele diga que eu tirei 7, ou que tirei 4. A avaliação é um ato de mostrar para o aluno onde é que a coisa não deu certo. Olha, isso aqui não está bem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o sistema como nós temos, de simplesmente avaliar, dando graus, dando notas, isso não ajuda porque não tem uma função pedagógica. É preciso que o processo de avaliação seja um processo constante pelo qual você está ajudando o aluno a compreender onde é que ele falhou e onde é que ele pode ir. A avaliação é essencial em todo o processo de educação. Minha filha, de vez em quando, ela é artista, ela vinha com as pinturas dela, e não gostei disso aqui não, isso aqui não dá bom. Isso é avaliação. Ou então, nossa, esse negócio está legal. Eu estou fazendo avaliação. Pela avaliação, eu vou mostrando para o meu aluno para onde é que ele vai continuar. Mas agora, se um aluno vem com a redação, eu simplesmente digo para ele, você tem 6,5. Como? O que está errado? Como é que é? Eu tenho de... Mas isso dá muito trabalho. Por isso é muito mais fácil fazer provas de múltipla escolha. Meu nome é Rubem com M no fim, tá? Quando me chamam de Rubens, eu viro Hulk, cuidado. Você usou o prazer de forma figurada para falar em ensino e quando se chega ao orgasmo. Vou te explicar quando se chega ao orgasmo e vou te contar. Eu tive um paciente, um jovem, que estudava física. E a história dele era a seguinte:
O pai dele era uma dessas pessoas que amam futebol neuroticamente, loucamente. O ideal dele é ter filho que fosse jogador de futebol. O irmão mais velho dele jogava futebol muito bem, mas ele tinha a perna torta, era baixinho e gordinho, então ele era um desastre no jogo de futebol. Então, ele foi sempre desprezado pelo pai, porque ele não realizava o objetivo do pai. Então, ele se refugiou onde ele era bom. Ele era muito bom em resolver problema de física. Às vezes, ele passava o fim de semana com livros de problema, o prazer dele era resolver problema. Resolver problema, resolver problema. Um dia, ele me disse que, no fim de semana, ele olhou para os livros que ele tinha de problema, estavam todos resolvidos. Foi a maior tristeza dele não ter uma Concagua para escalar. Aí ele foi passando, até que ele descobriu um problema que ele não tinha resolvido. Ele falou, é agora. Pegou, rachou o problema. A hora que ele resolveu o problema, sabe o que ele fez? Ele jogou o livro para o ar, deu um chute no livro, estilhaçou o livro. Realizou o desejo, teve um orgasmo, teve uma ejaculação fantástica e realizou o desejo de ser um jogador de futebol. Você sabe que o orgasmo acontece quando a gente tem a boa ideia, é aquele momento quando você tem a ideia, puxa, resolvi, isso é de uma felicidade. Por isso que Nietzsche dizia o seguinte, que não existe nenhuma verdade que não seja acompanhada de um riso. Na ciência, o riso é o orgasmo. A indisciplina está aumentando, os professores afirmam que os alunos estão desinteressados. Os alunos afirmam que as aulas, na grande maioria, são chatas. O que estamos ensinando se o aluno não está aprendendo? Mas tem toda a razão, é verdade isso mesmo. A disciplina está aumentando porque as aulas são chatas. Você sabe quando a gente diz que o aluno está distraído? É lorota. O aluno nunca está distraído, ele está sempre atraído por uma outra coisa. A distração é sempre atração por uma outra coisa. Quando o professor tem de ficar chamando a atenção dos alunos, vamos imaginar que eu tivesse o tempo todo para estar chamando a atenção de vocês aqui. Por quê? Porque a coisa que eu estava falando é chata, não tem relação com a vida. No momento que nós formos capazes de ensinar... Escuta, um adolescente de 16 anos, você vai lá ensinar para ele fazer cruzamento de coelho branco com coelho preto. Qual é o interesse? Ele não vai criar coelho, ele não gosta de coelho. O que tem a ver? Aqueles problemas de matemática que não tem nada a ver com a vida dele. Como é que ele vai aprender aquilo? Ele não está interessado naquilo. Por que é que ele tem que aprender a tocar violino se, na verdade, ele vai ser marceneiro? Não tem sentido. Então, na realidade, esse desinteresse, a indisciplina, é o resultado do fato que a gente faz na escola não tem interesse. Precisa, é feito o restaurante, eu sou dono de um restaurante. A questão é a seguinte, se a coisa não vai bem, você tem que alterar o cardápio, viu? O cardápio é o currículo. Os nossos currículos são muito indigestos. Aí os alunos começam a desenvolver úlcera, vômitos, diarreias, prisão de ventre, né? Porque é muito ruim. A Guerra dos 100 Anos não é importante, mas o sentido da nacionalidade, do patriotismo, da coragem que Henrique V passa para seus soldados na peça homônima de Shakespeare não é importante? Então a Guerra dos 100 Anos é importante, não seria a forma como ensinar que devemos mudar. Inteiramente de acordo. Então, se você simplesmente, você está fazendo uma passagem daqui através da literatura. Vou te dar um outro exemplo. Não sei quem é que fez, é o Luiz. O Luiz, vou te dar um outro exemplo. Você lê, não sei se vocês leram aquele livro, O Físico. O livro é maravilhoso, só tem um erro de tradução, que é o título. Porque em inglês é The Physician. Physician em inglês não é físico, physician é o médico. Physicist é físico. Não sei como é que fizeram esse erro. Mas é a história de um jovem adolescente na Inglaterra que acompanhava um daqueles caras que vendiam panaceias, ia de cidade em cidade, fazendo sangria, aquele tipo lá da Idade Média. E esse moço, ele sonha, ele descobriu que podia ser médico, que via um negócio chamado ser médico. Aí ele começa a escarafunchar para saber como é que se faz para ser médico. Ele descobre que só tinha